Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Chegou o dia do nosso encontro, nosso domingo, com aquele papo de qualidade, aquele cafezinho com uma conversa maravilhosa. Hoje o meu convidado é uma pessoa que vocês já conhecem, sim, o João Vilela, da Design Gallery. Gente, que alegria estar frente a frente com esse homem que domina aí a comunicação, que vende muito bem, eu sou apaixonada na loja dele. É uma honra ter você aqui. Bom dia, João. Obrigado, Lígia. Bom dia a todos. Prazer estar com você. Um prazer é todo meu. João, me conta um pouquinho, como é empreender na Baixada Santista? Então, tem algumas questões peculiares aqui na Baixada. Empreender em geral no mundo tem alguns princípios. Não são regras exatamente claras, porque vai oscilar em relação a cada cultura, a cada tipo, cada pessoa. A gente nunca sabe, fulano é um grande empreendedor. Pode estar fazendo tudo diferente de qualquer regra que a gente conheça e dar certo. Sim. E pode fazer tudo da forma que você acha que está certa e dá errado. Então, empreender tem várias nuances, tem o tempo, tem a época. Sim. Não adianta você falar, vou repetir o que fulano fez para dar certo e vou dar certo, que pode também dar tudo errado. Vai da sua personalidade. E eu falo sempre, Lígia, nós temos que incentivar sempre o empreendedorismo. Todo mundo tem que ser empreendedor? Não, claro que não. Todo mundo, cada um tem seguir o seu caminho. Sim. Alguns vão ser funcionários públicos, outros vão ser funcionários de empresas privadas, alguns vão empreender. Para empreender, precisa de algumas características. Então, primeiro, tem que entender o que é risco. Sim. Tem que entender tecnicamente o que é risco. Tem que saber economizar muito, porque você vai passar por turbulência, você não vai ter estabilidade. Tem que entender que a estabilidade não vai acontecer na sua vida jamais sendo empreendedor. Sim. Estabilidade financeira, estabilidade... Então, é uma escolha. Sim. Só que as pessoas normalmente escolhem, como eu escolhi também, por necessidade. Não foi, eu quero ser empreendedor. Não foi assim comigo. Eu dava aula, eu era funcionário público. Nossa! Não tem nada da... Gente! A minha ideia não era seguir nada disso. Sim. Eu vim da área eu sou técnico em mecânica, cursei engenharia mecânica, dei aula para a escola técnica Aristóteles Ferreira, dei aula na Escolástica Rosa, dei aula em várias escolas. Então, Nossa, João! trabalhei com empresas ligadas a essa parte de projeto. Eu vou falar, eu quero ser engenheiro projetista, eu quero ser desenhista projetista, eu quero ser... Era essa a minha ideia sempre no começo. E a vida vai levando a gente para outros caminhos. Às vezes eu acho que o pessoal sempre fala que Deus escreve certo com linhas tortas. Sim. Né? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa frase. Eu acho que Deus escreve certo com linhas certas. Sim. Nós é que entortamos a reta de vez em quando. É uma boa essa visão, hein, João? Eu acho que nós é que entortamos a linha certa que Deus já deixou escrita pra gente. Quando a gente deixa ele falar, vai esse teu caminho que Deus escreveu, você vai... Parece que flui bem melhor. Né? Parece não, flui bem melhor. Sim. Então essa aqui é a grande história. Eu dava aula em escola técnica, gostava muito, sempre gostei muito dessa parte de dar aula, de projeto, dava aula dessa parte toda de projeto. Só que um dia venceu o meu contrato, porque a gente era contratado por prazos, né? E aí eu fiquei sem emprego. E aí eu comecei a ter que... se vira. Recalcular a rota, né, Exatamente. João? Então, assim, sempre foi muito difícil, porque o professor ganha muito pouco, eu já ganhava muito pouco. E a primeira abertura que a gente teve, assim, o que eu sabia fazer? Eu sabia a parte técnica de desenho. Assim. Então, eu fazia faculdade no Santa Cecília na época, pedi para a dona Emília, que coordenava muita coisa, a bolsa principalmente. E olha que história interessante, Lígia. Eu empreendi numa antessala da Santa Cecília, sem querer e sem pensar nisso. Por quê? Eu fui lá pedir uma bolsa, eu fiquei desempregado. O que acontece? Você vai lá na faculdade, você fala, eu quero uma bolsa. Sim. Né? Aí a secretária dela falou assim, então, você não veio pedir bolsa, né? Na hora, você não veio pedir bolsa, você falasse, vim pedir bolsa, ela falava, não, já na hora, não vou nem conversar com ela. O não já estava pronto, né, João? E a ideia veio assim, meio sem noção. Falei, não. Né? Eu vim aqui
para poder montar uma banquinha, porque eu fiquei desempregado, mas eu não quero bolsa. Eu falei, pô, então, ali que eu comecei na história sem querer. Nossa! Aí eu fui pedir para ela, falei, dona Emília, eu fiquei desempregado, mas eu não quero bolsa. Porque eu vi que a bolsa, devia gente de manhã, tarde, de noite pedir bolsa para ela. Só já estava esgotada, né, João? E não tem muito jeito, Sim. todo mundo quer bolsa. Sim. Todo mundo quer não pagar a faculdade integral, todo quer uma... Sim. É caro, mas eles, Sim. é uma empresa deles, né? Sim. E aí eu perguntei se eu podia, no intervalo, vender material técnico de desenho para os alunos. Aí me deu a ideia, falei, olha, o problema é que o pessoal que faz faculdade aqui à noite, engenharia, trabalha na indústria o dia todo. As indústrias são longe de todos os lugares. Então, o que acontece? O rapaz trabalha na Petrobras, trabalha na Cosipa, trabalha, na época a Cosipa, Sim. trabalha na Volkswagen, lá no ABC, trabalha nas empresas no ABC. Chegam cedo na empresa, saem de casa às vezes 5h30, 6 horas da manhã, entram às 7h30, 8 horas e saem da empresa e vêm direto para a faculdade. Eles não têm onde comprar o material. E aí, a hora que eles saem, já está fechado, as papelarias já estão fechadas e tal. Essa foi a minha história que contei na hora, sem saber de onde eu estava contando a história. Porque, né? E ela realmente. Então, você pode, no intervalo, vender, colocar 2 carteirinhas lá, provisoriamente, tal. E assim foi. Nossa. Só que eu não sabia onde comprar material, eu não sabia tudo o resto, né? Eu não sabia fazer nada. Então, a gente pegava o ônibus, era eu e minha ex-mulher na época, a gente pegava o ônibus, ela ia para São Paulo, buscava, tal. E assim, foi tudo tentando comprar em lugares que a gente comprar pra gente. Tá. Mas às vezes conseguia um preço de atacado melhor para poder vender, mas foi muito precário. E assim a gente começou nesse precário mesmo, sem carro, indo de ônibus, buscando as coisas, trazendo para a faculdade, pegando 2 carteirinhas. Eu olhava pro camelô na esquina da faculdade e falava, o cara é grande. O camelô era grande. Sim. Porque tava com a mesinha ali. E muitas opções, né? E era temporário. Sim. Então passou um mês, ela falou, olha, tem que sair, né? Não pode ficar virando... Vai virar um comércio ali embaixo. Sim. E aí, João? Aí a gente juntou o dinheirinho que dava ali e a gente achava que ia dar certo montar isso em algum outro lugar. Tá. Ali deu certo porque o público tava ali. Sim. Pegava no intervalo, o cara precisava comprar uma régua, um esquadro, uma borracha, uma lapiseira. A gente tava vendendo isso ali embaixo da faculdade. Gente! Muito precário, muito, né? E aí nós montamos fomos tentar alugar alguma coisa. A única coisa que a gente conseguiu de alguma forma foi um espaço nesses shoppings de outlet, que ficava ali na Marcílio Dias, Couto Feliciano. Então nós pegamos a menor loja do menor shopping. Falou, é o que dava para fazer isso aqui. E aí começamos ali. Claro que foi um fiasco total. Porque ali não tem nenhuma faculdade por perto. É óbvio que tá tudo errado, né? Nossa. Só que tinha um cartório em cima. Tá. E você vê, às vezes tem que escutar o que tá em volta da gente. A gente tá ouvindo a mensagem toda hora e a gente às vezes não escuta. Quando a gente escuta, aí entrou uma pessoa, como viu que tinha papelaria, assim, essas coisas de papel, tinha compasso, tal, tinha um computador. Vocês tiram xerox? Não tiro, tá bom. Aí, 3 pessoas, uma atrás da outra, perguntando. Aí tem um cartório em cima. Tá. Só que o cartório, a xerox era muito cara na época, a cópia era muito cara. Na Marcílio Dias tinha uma empresa muito boa chamada Fast Shop. Fast Copy. Fast Copy. Que fazia cópias, era especializado nisso. Um negócio muito bom. E aí, falei, olha... Daí ela me perguntou, e aí, como é que tá o pessoal movimentado? Tá ruim, ninguém comprou nada. Metade do dia ali, ninguém comprou nada. Mas todo mundo pergunta se tem xerox. Então vamos arranjar uma máquina de xerox. E a gente não tem noção. Né? Mais uma vez, você vai sem noção. E até ali, eu não tinha empresa aberta. Tô todo ilegal. Tá. Na raça ali, só tentando, né, Só João? aberto ali, sem nada. Sem CNPJ, sem nada. Aí, fui lá tentar conseguir uma máquina. Desculpa, sabia que tinha uma xerox aqui na Cis Correia. Tinha uma casa que era o representante da xerox. Era o lugar que o pessoal estava escrito xerox lá. Falei, é lá aqui mesmo. Tá. Fui lá conversar com eles. Falei, olha, eu queria alugar uma máquina de xerox. Ele falou, então, para quantas? Eu quero umas 10 mil cópias dia. Eu fiz a conta, quanto custa o papel, quanto custa... Sim.
Para valer a pena tem que ser isso. Sim. Aí o cara falou, você nunca tirou cópia, né? Eu falei, não. Já com um professor na escola? Não. Então, aqui não é assim. Não é aluguel. É um leasing, com opção de compra. A gente só faz para empresa. E 10 mil cópias mês, sai feliz da vida. Tá. E eu tava querendo 10 mil dia. E assim foi. Aí consegui lá uma maquininha pequenininha, coloquei no banquinho do banheiro, que a gente tinha um banquinho no banheiro, foi em cima daquele banquinho, bem precário. Gente, João. Ele fez em pessoa física, que não podia, foi bem complicado para conseguir. Então, ele começou dessa forma, bem precário. Sim. E eu falo, as empresas começam precárias. Sim. Ninguém nasce grande. Exatamente. A gente nasce bebezinho, vai crescendo, Sim. vai engatinhando, vai crescendo e tal. Se a empresa nasceu grande é porque alguém bancou. Sim. E tudo bem, deu certo, tá ótimo. Mas Sim. as empresas nascem muito pequenas. Então, e aí se foi, e eu falo sempre que o segredo eu fui indo. Aí fui indo, você vai montando, você vai. Aí nem a gente sabe o que aconteceu, né, no meio do caminho. A gente que passou não sabe. Sim. Mas assim, era muito precário, Lígia. Pra você ter uma ideia, assim, você perguntou, tem fotos? Lá não tenho foto, porque não tinha na máquina fotográfica, não tinha nem como revelar se tivesse. Né, João? Então não tem nada. Sim. E assim, nessa trajetória, né, tiveram muitos desafios, né? Às vezes as pessoas pensam, como você mencionou, que a pessoa já começa grande, não tem desafio, é tudo fácil, é tudo lindo, e não é. Não, existe é a outra dificílimo. parte, né? Dos desafios ali, do desânimo, né, João? Muito, nossa eu já João. quis fechar muitas vezes. Nossa. Mas muitas vezes. E sempre tinha sinais, assim, João, ou aparecia alguém, quando você tinha esse desejo de fechar, e aparecia alguém, não, eu quero fazer tal trabalho, aí você falava assim, não, vou tentar mais uma vez. O que te fazia continuar? Então, é uma coisa assustadora, né? Muitas vezes eu pensei em fechar, mas muitas. No começo, então, era quase todo dia. Porque é uma coisa que a gente fala, mas alguma coisa dentro de você te mantém, às vezes, a necessidade mesmo. Sim, não é nem vou fechar e aí? É o desafio da coisa para funcionar. E é difícil mesmo, a gente sabe. Por isso que seria muito importante a gente criar um conceito de empreendedorismo. Tem lugares governamentais, como o Sebrae, por exemplo, que tem essa... Mas é tudo muito bonito. Sim. É muito pasteurizado, eu gosto muito, aconselho, inclusive, mas é um negócio bem feito demais para a nossa realidade. Sim. A nossa realidade, para empreender, eu falo assim, eu admiro muito o empreendedorismo de favela. Eu acho que é o caminho... Porque é a necessidade do cara. Sim. Ninguém tá ali e fala, eu sou um grande empresário. Tá. O cara vai lá no açaí, no atacadão, compra lá uma caixa de cerveja, vende lá dentro, porque o cara tá precisando ali. E é assim. E eu acho que o caminho que mostra melhor o nosso empreendedorismo brasileiro é isso. Sim. Você anda numa comunidade, você anda numa favela, você vê... Eu não acho feio o nome favela, tá? O pessoal tem um negócio de... Sim, não. E aí você vai andando, você vai vendo o pessoal muito empreendedor. Perdido, como eu sempre fui. Verdade. Tentando ali na raça, Tentando. né? João, mas perdido também. Vai tentando e tal, mas assim, você vê o dia inteiro o cara vendendo ali doces pra fora, bolo, vende o chup-chup, sacolé, geladinho, vende salgadinho, corta cabelo, manicure, pedicure. É um atrás do outro. Sim. Quando a gente vai ver... Ali é realmente... Você vai numa favela que nem a Rocinha, no Rio de Janeiro, é empreendedorismo. Você vai no Paraisópolis, aqui em São Paulo, é empreendedorismo de ponta a ponta. Tem academia, tem tudo ali. Tudo. Lugar que... Vende lanche, vende roupa, tudo. Tudo. Então, esse que é o caminho. Sim. O grande obstáculo que nós temos normalmente chama-se poder público. Sim. Porque quem está lá normalmente não sabe. Com algumas exceções de alguns prefeitos que foram empreendedores, sabem a dor de empresa. É uma dor que tem que sempre sentir. Aliás, você tem que sentir essa dor. Sim. Eu senti essa dor. Você sentiu essa dor? Por que você também empreendeu? Porque eu já tentei de tudo, assim, cortava cabelo, vendia lingerie, vendia então chup-chup. Eu vou te entrevistar então, Sim, Lígia, peraí. Que legal. E é desafiador demais. Primeiro, pra gente conquistar a confiança das pessoas. Tem a parte dos calotes também, porque muitas das vezes, nas comunidades, né, tal, às vezes as pessoas não têm dinheiro e precisam daquilo pra agora. E aí você quer ajudar também a pessoa. E às vezes a pessoa depois não tem
Não tem. a facilidade Isso- para te pagar, e aí Não. vira um conflito, é um caos, enfim, é um inferno. Muitas pessoas desistem por conta dos calotes também. Muito. Mesmo que hoje tem essas questões de maquininha, facilita, mas existe um público ainda que tem a galera do fiado, que é ali, e aí muitas das vezes onde o empreendedor, né, das comunidades, eles desistem. Mas Não pode fazer fiado. Não adianta. É. Não dá certo. É. Não dá certo. Você perde o cliente, você perde Sim. o dinheiro, Sim. você perde a paciência e perde a vontade. é Então verdade, você só perde. Você perde tudo. Não tem jeito. Você faz alguma coisa, você Sim. tem que ter convicção que aquilo ali é sua profissão. Exatamente. Você não pode chegar e fazer aquilo ali de uma forma, falar, depois você me paga. É, Não não. pode. Isso a pessoa... Porque se a pessoa for correta, que quer te Sim. pagar, ela fica constrangida de usar seu serviço de novo porque ela não te pagou. Sim. Você perde o cliente também. É verdade. Mesmo do cara correto. Sim. Que quer te pagar, mas não tem o dinheiro para pagar. Sim, exatamente. Porque as pessoas não têm preparo financeiro, Lígia. É. É o grande... É uma discussão muito grande. Eu não entendo. Por que a gente vai na escola? Eu fui professor durante 8 anos. E eu te falo isso. Por que a gente não ensina o que tem que ser ensinado? Exato. A gente ensina tudo, Tudo. que não vai ser usado. É verdade, João. Eu lembro que na faculdade de engenharia, perguntei para uma professora, eu estava aprendendo matriz inversa de Range-Kutta-Simpson. Aí ela, entenderam? Eu falei, entendi. Aí eu falei, mas professora, para que serve? Para que eu vou usar isso na engenharia? Eu quero entender onde que eu vou usar. Eu estou fazendo engenharia, não estou fazendo matemática. Né? Ela falou, então, até matemática tem também o que usar. Ela falou, não tem a menor ideia. Eu sei essa parte de te ensinar como que se faz uma matriz inversa de Range-Kutta-Simpson. Depois eu descobri, mas para frente fui pesquisar e descobri. Mas a gente vai fazendo as coisas, depois a gente fala assim, poxa, por que tem tanto engenheiro Uber? Não tem. Tem cara verdade, formado em João. engenharia. Sim. Mas ele não sabe, às vezes, o mínimo para poder ser engenheiro mesmo. Ele Sim. não está preparado para estar no ramo. Sim, exatamente. E assim com todas as faculdades, tá? Isso, todas as linhas, você perde a... Esse que é um grande problema do empreendedorismo. As pessoas não sabem a parte financeira Sim. e aí começa a complicar. É uma coisa assim. A gente não sabe o que é um banco. Sim. A gente não ensina para as crianças como fazer isso. E só para te cortar Sim. um pouco os assuntos, misturar um monte de coisa, né? Não, tá sendo muito boa a nossa conversa. Em 2003 eu fui para a China. Nossa, que legal, Fiquei lá um João. tempo. E foi sensacional. Não, imagina. E aí eu falei, eu vi muita coisa diferente. Muita coisa. Nossa. Me assustou muito. E a coisa que mais me impressionou foi a escola. Tá. A Como escola de é, ensino fundamental João? 1, 2, ensino médio. Aparentemente é uma escola que nem a nossa, assim, Tá. prédio. Sim. Só que é muito respeito ao professor, é uma coisa completamente É outro fora. nível. Eu fiquei na casa de um chinês. Ai, Eu não que fiquei em legal. hotel, não Tá. fiquei em nada. Uma parte eu fiquei na casa de um chinês. Então eu vi o dia a dia. A gente sente na pele a coisa. E ele era médico, Tá. ele era diretor de um hospital em Tonsan. Tonsan é uma... que nem se fala assim, eu falo porque a gente acostuma falar com o sotaque nosso de... Sim. É Tunguosan. Ah. Quer dizer entrada da China. Tá. Isso que é uma coisa maluca? A palavra China, em chinês, ela não quer dizer o país. É o que Se significa? você chega lá, China, quem é chinês mesmo, quem não está em contato com cultura... Agora tem muita gente com contato, sabe, Sim. claro. Mas China não significa China em chinês. Significa o quê? O nome do país é Zhongguo. É um Z com T, um O, um N, um G, mais ou menos, tá? Zhongguo. Esse é o Nossa. nome do país, Tá. que quer dizer país do meio. Ah, interessante. Nossa. China, ou China, era uma província de lugares que tinham porcelana lá. Nossa. Que nem era da toda a China, é um pedaço da Sim. China. Então, eu não sei se os indianos chamavam, porque vai lá que tem a porcelana, lá que tem a porcelana, e China quer dizer porcelana. Até que em inglês, você pegar a palavra Nossa. porcelana em inglês, você pode chamar de China. Nossa, que legal. Não sabia Então, disso, João. bom, voltando Tá, à China, aham. à escola da China. Tá. E eu fiquei na casa desse Desse médico. médico, que era Tá. professor também. Uhum. Porque ele dava aula
de medicina para as crianças de 8, 9, 10 anos, porque eles aprendem sobre o corpo humano, eles aprendem essa parte toda das doenças, eles estão ali com 8, 9, 10 anos, estão numa... Nossa, que legal! É uma coisa que a gente precisa saber. Eles têm nutrição, eles têm a parte de construção civil. A criança de 10 anos está lá mexendo com parte elétrica, com construção, colocar tijolo, cimento, fazer cimento. Eles aprendem tudo isso. Nossa, então, João. eles aprendem para a vida, encanamento, como é que escola que você aprendeu como é que se instala uma torneira? Verdade. E lugar que você aprendeu como é que liga um disjuntor num fio, como é que você coloca. Você não usa isso na tua casa? Usa, não dá problema? Dá. Sim, então a gente aprende de qualquer... Costura. Eles preparam a pessoa pra A gente aprendeu criança, costura né? na escola? Não, João. Eles aprendem a costurar. Nossa, João, que legal. E costuram direitinho, com máquina, com isso, com aquilo, com tudo mais. Aí eu fiquei interessado, né? Sim. Poxa, a escola tem. Então vamos conhecer uma escola legal em Shenzhen, que é uma outra cidade. Tá. Né? Fica no estado de Cantão. Eu tava no estado de Cantão, que é Guangzhou. Uhum. É uma cidade pequena para os padrões deles. Tá. Uma cidade litorânea. Sim. Tem 800 mil habitantes, é maior que Santos de população, né? E aí eu fui para Shenzhen. Shenzhen é uma cidade que foi construída em 85 para ser a cidade da engenharia reversa. É copiar, tá? É um nome bonito, mas é para copiar. Então eles estavam perto de Hong Kong, é uma ponte de Hong Kong. Hong Kong ainda era inglês em 85, ele passou a ser 99 para ser chinês. E eles tinham a missão de fazer uma cidade planejada para... E tudo que você tem... Você já pegou muita coisa de Shenzhen. Nossa, tudo que você imaginar, assim, celular é muita coisa. É a cidade da criação lá, né? Eles criam muitas coisas, assim, então, né, eles copiavam muito, agora estão criando muito. Mas as escolas eram pegar, ó, o que tem aqui? Ah, você tem esse garfo, tá. Garfo chinês usa? Não. Eles não sabem o que é isso, como que se usa isso aqui, normalmente. O chinês é original lá também, Sim. claro, hoje em dia mudou tudo. Mas aí eles copiavam um garfo, faziam um garfo igual a esse, então precisava de uma máquina assim, aí começavam a fabricar o garfo igual a esse. Então, essa é a cidade de Shenzhen. Aí fui conhecer de Shenzhen. Tá. Tem a escola de Shenzhen. Lígia, é assustador. Eles têm um simulador dentro da escola para criançada de 8, 9, 10, 11 anos aprender a pilotar um Boeing. Nossa! É um simulador oficial. Gente! Eles têm negócio de esporte, eles têm negócio de tudo. Que É incrível. assustador. Então, a escola é muito bem feita. Prepara o cara. Mas, João, tudo isso é um ensino público ou é particular? Então, é estranho. Gente, tô chocada. Nossa. Porque normalmente, né, a qualificação, o diferencial aqui no Brasil é o sistema público e particular. Então, aí, se você comparar um ensino público com o particular, é totalmente diferente. Por exemplo, minha filha, falando em bolsa, ganhou uma bolsa, né, há uns 2 anos atrás, para estudar no Colégio da Polícia Militar Cruz Azul. Tá. Top, que diferença, disciplina, regras em relação ao horário. Tudo. É tudo, assim, o inglês, top, existia, né, existe os psicólogos que querem saber do aluno se está gostando do professor, se está tendo algum desafio, se algum colega teve algum comportamento que não era legal, assim, chamado ele, chamado os pais. Todo mundo tem que se respeitar, independente se quem é o pai, quem é a mãe, ali dentro é todo mundo no mesmo nível. Mesmo sendo bolsista ou não, existia um respeito, uma regra, né? Eu fiquei de verdade, assim, encantada, né? Eu gostei muito, embora existem as regras, mas não era nada assim absurdo, sabe? Era assim, chegar no horário. Respeito, Se disciplina, chegasse claro. atrasado, tinha punição. Claro. Se faltasse no dia da prova sem justificativa, pagava-se uma taxa. Claro. Então foi incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa que eu tive, né, com minha filha. Infelizmente eu perdi a bolsa, mas enfim, foi assim muito legal essa vivência lá. Eu gostei muito, inclusive parabéns, né, o Colégio da Cruz Azul. Acho que todas as escolas, porque perdeu muito respeito no ensino público, né, João? É uma falta de respeito tremenda com o professor, enfim, com os profissionais ali que estão à frente. Então, no Brasil existe essa diferença. Lá na China não existia essa diferença, o sistema era público? Vamos lá, é um pouco mais completo. A China é o país mais capitalista que vi até hoje. Tudo é pago. Tudo é pago. Não existe nada de graça público. Nem um zoológico, nem um parquinho, nada. Escola é paga, a escola pública é paga, o hospital público é pago. Não tenho, dançou.
pede pra alguém. Se vira. Não tem previdência, não tem nada. Nada. Nossa, João. Só que não é caro, Ah, tá. Uhum. tá? É um preço, também não é barato. Tá. Uhum. Também não é barato. Nada é de graça. Eu levei um susto lá em 2003, porque até pra você, quando você era condenado por um crime, você assaltou alguém, era pena de morte, tá? Você pagava a bala que o cara ia atirar em você. Nossa. Misericórdia. Você vai preso, você paga pela estadia na prisão. Nossa, João. E paga. Aí eu perguntei, bom, o cara já tá lá naquela história, né? O cara já foi preso, ele tá na cadeia, ele vai levar um tiro, já foi condenado. E custava caro esse tiro. Ah. Pra te matar. Gente, tô chocada. Então tudo é pago. O cara fala, Dani, vou morrer mesmo, então não vou pagar. Né? Sim. Não, você paga, então tua família paga. Aí vocês não pagarem, eles vão junto. Nossa, Era mais ou menos. João. Não sei como é que tá hoje. Sim. Mas isso em 2003 era um negócio. Nossa, João. Por quê? Tudo sabe que o dinheiro sai de algum. Não existe dinheiro de Estado. Sim, O dinheiro do Estado é o dinheiro nosso. sim. Não existe nada de graça. Não existe escola pública de graça. Tudo saiu de alguém. E é uma Sim. expropriação. Sim. O imposto, ele é, justamente o nome é imposto. Ele não é facultativo. Ele é expropriado. Você trabalhou, você recebe. Então, é a mesma coisa. Então, o meu grande choque foi esse. Você não tem nada de graça, mas você tem que manter o filho na escola. Existem descontos, existem uma série de coisas, mas... De qualquer forma, não é de graça. Sim. É obrigatório, tem uma disciplina muito grande. A criançada brinca como tem que brincar. Sim. E eu, depois de muitos anos, encontrei com o Eduardo Filetti, a gente conversa bastante, que é veterinário aqui em Santos, ele também esteve na China. Que legal. E eu falei, Filetti, o que você mais achou interessante na China? A escola. Nossa, João. E é assustador. Porque há uma disciplina muito grande, mas na hora certa, a criançada brinca, a criançada joga Sim. bola, a criançada faz tudo. Sim. Agora, existem regras e eles são muito capitalistas. Muito. A gente fala, mas é como... Não é. Eles são capitalistas ao extremo. Claro que não era assim antes. As pessoas falam, depende da época que você está olhando. A gente vai falar, não, mas é assim. Não, peraí, calma. Depende da região, depende se você é da região, se você não é da região. Eu gosto do sistema? Não. Tá? É um sistema que não acho que seria o ideal também. Sim. Tem muita coisa. Você fala assim, você, Lígia, você mora em Santos. São Vicente. Moro em São Vicente. Tá, mora em São Vicente. Mas você fala assim, eu quero morar, sei lá, em Campinas. Tá. Você pode? Poder eu posso, Pode. mas... Você pode pegar um ônibus, Sim. você desce lá em Campinas, certo? Sim. Aluga uma pensão, Sim. sei lá, fica na rua, mas você pode. Ninguém vai te impedir de falar, Lígia, Sim, você não pode. é. Na China não é assim. Ah, Se você quiser sair de uma cidade e ir para outra cidade, você tem que ter autorização do governo. nossa. E você não vai com a família toda. Então, assim, são províncias. Porque, assim, eles classificam a têm um controle cidade. sobre tudo, João, assim? É, Quase tudo, então, vamos colocar assim. Então, Aham. você até pode, mas é assim. Existem 4 graus de classificação de cidade. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e quarto nível. Pela qualidade da cidade. Ah, tá, entendi. Às vezes o governo quer abrir uma nova cidade. Então, isso que é o complicado de a gente entender como é que funciona lá. Ele quer abrir uma nova cidade. Então tá, vou abrir inscrições para quem quer morar lá. É. Tá. Nossa, que interessante. Então, assim, ó, você quer morar lá? Ah, quero. Por que você quer morar lá? Ah, por causa disso. Ah, então tá. Então eu vou te colocar aqui pra você morar lá. E daí você vai com anuência. Ah, não, quero morar em Xangai. Xangai é uma cidade top. Tá? Shenzhen é cidade top. Nanjing, Beijing, cidades top. Então, é tudo primeira linha, né? Aí você fala, não, eu quero morar em Beijing. Quero morar em Nanjing. Eu quero morar em Ningbo. Tá, como é que você vai morar? Não vai. Você vai ter que ter um emprego de lá. E não é só ter o emprego lá que provar que você está lá. Você vai lá, fica 1 ano nesse emprego lá. E sua família não. Nossa, João. Para você ter acesso às escolas, aos hospitais top e tudo mais. Nossa. Até com muito dinheiro você pode, tudo você paga. Sim. Aí você vai colocar o seu filho numa escola particular, você vai num hotel particular e tudo certo, pode ir.
Tá. Mas é tudo muito pelo dinheiro que você tem, tudo é muito dinheiro. Entendi. Entendeu? Então, Lá assim, você vale o que você tem, mais ou menos assim. muito nesse sentido. Sim. Então eles empreendem muito, eles têm uma cultura empreendedora. Claro que eu tô falando de um período pra Sim. cá. O pessoal Sim, tudo mudou, tudo pode mudar. Ele vai mudando também, né, e João? cada ano Eles é são muito uma história diferente, tá? além, sim. É uma história diferente. Cada ano Foi que a você sua fala. vivência ali que você observou tudo isso, né? Depois voltei. Sim. Eles estão. Então, assim, tem seus pontos negativos, seus Sim. pontos positivos, mas. Sim. É assim, mas tudo isso para te falar que o empreendedorismo vai muito dessa questão vai de muito você além. aprender uma série de coisas. Sim. No Brasil e aqui na região de Santos é diferente. Se eu empreender em São Vicente, Lígia, e eu sou uma pessoa de São Vicente, que eu morei muitos anos em São Vicente, estudei em São Vicente. Que legal. Meu ensino fundamental 1 foi no Raquel de Castro Ferreira. Ah, sei. Fundamental 2 foi no República de Portugal. Que legal. Então, assim, eu sempre tive Sim. muito contato com tudo mais. Minha mãe mora lá, minha irmã mora lá. Sim. Eu morei lá há muitos anos. E é uma outra... Quem empreender em São Vicente é uma característica. Sim. É. Em Santos é outra, diferente. Guarujá é outra, Cubatão... Então, você vê que Praia Grande é outra. Itanhaém é outra, Mongaguá é outra. Sim. Então, você vai ter que estar de acordo com o seu lugar. Entendi. Entender o seu princípio do lugar. E a necessidade daquele ambiente ali. Por exemplo, às vezes a pessoa quer abrir um negócio que não tem nada a ver. Ah, sei lá, que nem você procurou na época investir com a questão da papelaria porque tinha a faculdade, né? Então sempre tem que ter esse olhar, o que tá faltando naquela região que eu posso empreender ali, não é, João? Não é só o diferencial, é o atendimento, mas a necessidade daquele local. Então, às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, Zona Noroeste. Tá. Zona Noroeste é uma região que falta tudo aqui em Santos. Sim. Você não tem quase... Hoje está começando a ter um pouco mais. Sim. Mas precisa muita coisa. Tá? Então, a gente tem que ter essa visão de o que melhora para cá, o que você pode fazer lá. Sim. Às vezes dá certo, às vezes não dá, Lígia. Sim. Eu costumo falar assim, você quer cair num lugar pesado, vai num lugar que tem muito daquilo. Tá. Você vai ter uma concorrência absurda, Sim. mas vai ter muita gente procurando. Também. Porque já sabem que ali você vai ter. Ah, E a outra forma... Sabe aquela história do cara que vai vender sapato? Você tem uma fábrica de sapato. Sim. E aí você fala... ele passou aqui. Deixa eu contar aqui pro pessoal. Estou chamando de Lígia. É Lídia. Ele veio trazer a placa para me falar. Desculpa, Lígia. É Lígia. É que eu tinha uma tia chamada Lígia. Então eu confundo toda vez. Tranquilo. Mas... Demais. O que acontece? Então a gente tem a... Da fábrica de sapato. Você tem uma fábrica de sapato. Tá. Aí você manda 2 representantes para a África. Faz um relatório, quero saber. Os 2 separados. Tá. Cada um vai e vai lá. Você recebe de um. Olha, não vale a pena vender sapato aqui na África porque todo mundo anda descalço. Sim. E o outro vai falar, olha, vale a pena vender sapato aqui na África porque todo mundo anda descalço. Sim. Entendi. É mais ou menos Depende da isso. visão, né, João? Não, depende até da forma que você vai usar. Entendi. Você acha legal montar, por exemplo, um restaurante de sushi na Juvino de Melo? Pode falar, não, poxa, salmão é caro, sempre vai ser caro, um sushi man sempre é caro, fazer um restaurante legal vai ser caro. Vale a pena? Pode valer muito a pena, porque não tem nenhum perto, ou tem poucos perto. Sim. E pode dar errado, porque mas é mais caro, e pode ser muito bom. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Entendi. Porque da abordagem que a pessoa deu, do preço que ela colocou, da forma da ideia que ela tá vendendo então, ali, não tem né, nada João? certo. Entendi. Tem muita empresa, vou dar um exemplo do Habib's. Tá. O Habib's, ele não tem nada de árabe, né? Os donos nunca foram árabes, não tem nada com cultura árabe. Foi um acaso que virou, porque contratou uma vez um cearense na padaria do cara, que era português, que era descendente de portugueses, em São Paulo. Fazia esfirra e acabou montando um negócio por causa disso. Não tem nada a ver. O cearense com português que virou o Habib's. Nossa, João, não sabia Não tem nada história. disso. E cresceu e deu tudo certo. Ótimo, bacana, né? Culinária árabe sem ser nada de árabe. Sim. Né? Nem dono, nem nada, nem cultura, nada. Bom, deu certo, ótimo. Aí eles tentaram fazer isso no México. Tá. Falou, vai dar certo. Porque tem isso, tem aquilo.
tentou, gastou dinheiro, rios de dinheiro, tentou de várias formas, não deu certo. Nossa, entendi. Por exemplo, não tem McDonald's na Bolívia. Já tentaram. Mas não vai. Não vai. Entendi. Pô, o McDonald's não dá certo? Ah, dá certo. Mas e aí? Por que Depende. na Bolívia inteira não deu certo? Eles tentaram. Sim. Nossa, que interessante. E né, não João? consegue. Então, tudo isso, o empreendedorismo tem esses riscos, né? E você tem que colocar, às vezes, ó, vou colocar aqui um pouquinho e ver o que acontece. Eu vou Tá, testando aqui, vou ver o que né? acontece. E fracassar também faz parte, né, João? Porque às vezes as pessoas no meio do caminho fracassam porque não deu certo aquela ideia e desistem. E às vezes não. Talvez aquele caminho não era o certo, vamos dizer assim, ou que ia dar bom. Mas se mudar, isso aqui aí dá certo naquele caminho, né? Às vezes é um detalhezinho idiota que você nem percebeu. Nossa, João. E você às vezes fala, poxa, aquilo deu certo. Ou não. Sim. Ou não. Então, Lídia, é engraçado que a gente vai, às vezes, eu falo que todo sucesso você vai tropeçando. Sim. Eu li uma biografia agora, eu gosto de ler biografia. Legal. Tá? Então, eu acho que um dos caminhos que a gente tem é ler boas biografias. Sim. Pra empreender. Sim. Então, eu li Barão de Mauá, já faz tempo. Fantástico. Leiam Barão de Mauá. Que legal. O livro sensacional, brasileiro. Lá na época de Dom Pedro II. E é sensacional. Então, top. E a gente... Isso é aquelas coisas que a gente tropeça na história dele em várias vezes. Sim. Outro que foi fantástico pra mim. A biografia de Deng Xiaoping. Que criou essa China nova. Tá. Mao Tse-tung era aquela China antiga, China nova. E recentemente, terminei faz umas 3 ou 4 semanas de ler a biografia do Elon Musk. Se você lê, você fala, é mentira o que tá aqui, mas é verdade. Você sabe que tem, você sabe que existe a SpaceX, você sabe que... Você fala, não é possível. Nossa, João. E aí tem uma frase do Elon Musk que você fala, ele fala, empreender é que nem engolir cacos de vidro. Nossa, João. É essa a sensação que dá pra ele toda vez. Entendi. E assim, é um negócio que é um inconformismo completo, é uma coisa assustadora. Eu vou te falar uma coisa, Lídia. A cada 10 coisas que eu faço, 9 dão errado. Nossa, João. Mas é assim. Sim. Eu achava que era comigo o problema. Sim, não. Não é. Eu falei, eu tô numa métrica muito boa. 9 dá errado. Você não tinha 9,5. Sim. Porque você vai fazendo e vai dando errado. Sim. A regra é dar errado. Nossa, muito legal você abordar isso, porque muitas pessoas, hoje a gente vem numa visão assim de que deu errado, desiste, e aí fica frustrado e esquece, não quero mais saber disso nunca mais. Não, faz parte não dar certo às vezes. Então o importante é o que a gente quer, né, para não desistir até a gente conseguir, né, João? Então, tem 2 coisas que dão errado. Primeiro, querer fazer perfeito. Tá. E segundo, não ir aperfeiçoando com o tempo. Achar que já sabe tudo isso. Não melhorando as coisas. E não melhorando, Eu vou dar um João? exemplo. A Kodak, máquina fotográfica Kodak. É uma empresa americana. Tá. Faliu. O ano que ela faliu, o ano anterior foi o melhor ano da história dela. Nossa. Ela que inventou a máquina fotográfica digital. Sim, foi aí que... Ela que inventou. Aham. Ela fez o avanço todo. Sim. Só que ela não acreditou no próprio avanço que ela fez. Ela não diversificou. Porque você vê, Sony tinha máquina fotográfica digital, a Samsung tinha máquina... E estava aí em pé. Sim. Tá funcionando. Eles fizeram outras cestas, outros pontos. O empreendedor, às vezes, ele tem que entender que ele não pode colocar tudo numa cesta só. Tá. Ele tem que ter outros pezinhos. Ele tem que ter um plano de fuga. Entendi. Ele tem que ter um plano de dar errado. É que nem um avião. Você vai começar... empreender é que nem você ter um avião. Tá? Avião tem tudo para dar errado. Tá. O avião, se você parar, cai. Empreender, se você parar, cai. Tá. É Entendi. igualzinho um avião. Entendi. Então, avião, você vai pilotar um avião, como é que você faz? Primeiro, você tem que conhecer alguma coisa básica para ele poder decolar. Sim. Ele é feito para estar na terra. Porque se ele sobe, ele cai. Então, você tem que estar sempre indo apertando o máximo possível para subir. Entendi. E sempre acelerando, sempre gastando combustível. A única forma do avião se manter em pé
é a força para frente e para cima ser maior que para baixo e parado. Então ele tem que sempre evoluir. Empreender é a mesma coisa. O avião, ele vai cair se você parar. Entendi. E a mesma coisa é você empreender. Nossa, João, muito então, legal tem que ter ilustração. esse pensamento sempre que é assim. E outra coisa, as coisas vão mudando rápido, Lídia. O que deu certo, às vezes, um dia, no dia seguinte já não dá mais certo. Entendi. Vou dar um exemplo de uma coisa que você vê todo dia. Via bem pouco tempo atrás. Paleta mexicana. O que é paleta mexicana? Alguém resolveu colocar um negócio que é mais velho, que é minha avó, leite condensado dentro de um sorvete, um picolé. E chamou de paleta mexicana. Deu muito certo. Sim. Quem começou com aquilo explodiu. Paleta mexicana tinha uma em cada esquina. Chegou, tinha tanta e desapareceu. É mesmo. Hoje não tem mais nada de paleta mexicana. É verdade. Então, assim, são coisas daquele pico. Capaz que agora, se você queira montar, sei lá, montar lá sorvetitos de México, talvez dê certo. Sim. Você Nossa, muda sim, o negócio. Então tem coisa que a época tem que ter tá a errado. Criatividade e a ousadia, né, João? E tem tudo pra a gente, assim, ir tentando e testando alguns limites. Tem hora que você tem que acelerar muito, tem hora que você tem que frear um pouco mais, tem hora que tem que ter... E tem que ter. E a questão do avião é importante, porque tudo no avião tem redundância. Você tem sempre um planejamento se der errado. Entendi. Então tem que ter esse planejamento. Deu tudo errado, o que acontece? Tá. E pilotar é isso. Sim. Você está sempre pensando no que pode dar errado, que vai dar muita coisa errada. Não só ir na emoção, vai dar certo, vai dar certo. Tem que ter o plano B, né, João? E isso a gente aprende. Entendi. E tem alguns pontinhos importantes, Lídia, que acho que é importante as pessoas saberem. Tá. Quer empreender? Pensa bastante e age rápido. Tá. Entendi. Pensa muito e age rápido. Pensa muito e age rápido. E observa muito seus inimigos. Tá. Os seus inimigos é que vão te dar o caminho melhor. Entendi. Tá? Que vão sempre tentar te afundar. Sim. E não tenha medo de mudar de rumo. Sim. Se você precisar mudar de rumo. Entendi. Então, um conselho, olha. Leiam a biografia do Elon Musk, são quase legal. 700 páginas. Top. Ali não tem coisas boas só. Tá. Tem coisas muito ruins, inclusive. Então, leia Mas é bom porque sem abre paixão. a mente, né? Sem paixão. Tá. E é assustador. Sim. Você fala, não é possível que aconteceu isso, que isso é real, que isso é... Parece uma história de ficção. Sim. E não é. Top. João, sensacional, assim, né? Esses pontos que você colocou, dá muita até esperança e coragem para quem aí tá desanimado, para quem já fracassou, para continuar, para respirar fundo e seguir novamente. Me conta como surgiu a ideia de montar aí a Design Gallery. Pois é, Design Gallery vem daquela ideia desde a época do pátio do Santa Cecília. Tá. Virou xerox, virou copiadora, fazia qualquer coisa ali. Virou uma mini papelaria. Sim. Era uma gráfica rápida. Aí a gente passou para ser papelaria mesmo. Uau. Começou a entrar nessa parte. Mas você vê, é interessante as pessoas entenderem a cronologia. Sim. Em 96 a gente começou com essa parte de papelaria, Tá. lá no boxezinho, lá na Santa Cecília, lá em 96. Quando foi em 99, a gente já era o maior vendedor do Brasil, ou um dos maiores, das canetas alemãs Lamy. A gente já estava muito na frente de Parker, a gente já tinha grandes marcas, a gente já estava com uma papelaria muito legal no shopping. Que legal. E é uma coisa assustadora que a gente vai fazendo. Em 99 eu fui para a Alemanha, a gente foi convidado para ir para lá, nas maiores feiras do mundo, tudo papelaria. Em 2013 eu estava na China já. Nossa, João, que legal. E aí e na China, achando que eu indo para feiras no mundo todo. E aí quando eu voltei no avião da China para cá, eu falei, papelaria vai acabar. Por quê? Porque lá eu não vi mais. Ah, entendi. Nem na Alemanha, nem na China, as papelarias começaram a acabar. Ou a papelaria ela virou para uma área
de pintura, artesanato, ele focou mais nisso. Tá. Outros foram para a parte de brinquedo, a parte mais lúdica dessa parte toda. Outros foram... E a papelaria continua ali como um nichinho pequenininho, mas Sim. papelaria mesmo... Já não tinha mais acaba aquela... tendo... Não é mais... Então, cada um foi para alguns foram para ramo de casa, cada um foi indo. Eu falei, Tá. isso aqui vai quebrar. Tá. Porque não dava, não era sustentável. A informática... O pessoal muita gente foi para informática. Sim. Papelaria virou um lugar para suprimento de informática. Papelaria você compra cartucho de tinta. Sim. Era essa. Hoje em dia nem isso mais. Eu falei, vou ter que ter um pé em alguma coisa que eu goste, que seja... Aí que eu montei a Art House. Tá. Que não era nem design gallery, era Art Sim. House. Que eu tinha arte técnica, era papelaria. Art House era Legal. a loja de coisas para casa. Sim. Uma loja pequenininha. Comecei muito pequenininho, sem muita... conhecimento do produto, sem muito conhecimento. Mas vai fazendo, é ação. Fui indo, já Eu tava fui aí. indo. É exatamente isso. E aí você vai na... E aí, em 2005, eu falei, eu vou fechar a papelaria. Vou consolidar só com coisa de casa. Mas eu quero uma coisa diferente. Eu quero uma coisa que a pessoa tenha qualidade. Sim. Tenha produtos bonitos, bons, com muita rotatividade, sempre ter novidade. Legal. Então, todo dia... Eu vou ter que ter novidade todo dia. As pessoas não querem aquela coisa estática, tem que ter movimento. Sim. E aí, por isso que eu montei a Design Gallery. Porque, assim, era a galeria com produtos com desenho diferente. Nossa, que legal, João. O nome foi você que deu? Você que teve essa ideia? Tá. Mais ou menos. É uma junção de um monte de coisa. Tá. Se eu depois, a hora do nome, a gente vai ficar umas 3 horas só pra dar a história do nome. Tá bom. Mas a história é mais ou menos essa. Então, a gente tem essa... que legal, João. E a ideia é sempre assim, ter preço muito bom, com qualidade muito boa. Legal. O caro, bonito e bom Sim. é fácil. Sim. A gente tem que entender que a gente tem que ter uma qualidade legal, um produto bom, uma embalagem legal, mas é isso que você atinge o cliente. O cliente quer ter as coisas, mas às vezes o preço é inviável. Sim. Tudo bem, é um nicho você querer trabalhar com um produto caríssimo. Sim. Só que isso as pessoas têm noção. Entendi. Entendeu? Teve uma loja em São Paulo agora famosa que pegava produtos que eram baratos, colocava lá um logo e falava que aquilo era feito à mão, babá. Teve uma repercussão enorme aí na internet de um negócio desse. As pessoas não caem tanto nisso. Estão cada vez caindo menos nisso. Entendeu? Então é essa que... as pessoas querem saber, olha, que eu vou conseguir um preço muito bom, quero uma qualidade muito boa, eu quero ter um produto diferente. Isso é o dia todo. Nossa, que legal, É o dia todo. Pra você ter uma ideia, hoje eu tenho mais de 180 fornecedores diferentes. Nossa, João. Para poder ter essa mescla. Às vezes um freia para cá, eu acelero para lá e vamos mudando. E cada hora... E você vai vendo a oportunidade. Sim. Né? Então eu comecei antes da pandemia, eu comecei a colocar malas de viagem para vender na loja. Aí veio a pandemia... Sim. Não mais. Aí, quando voltou agora, eu falei, eu vou colocar novamente mala de viagem. Negociei, peguei mala muito boa, comecei a colocar, preço bom, legal. Vamos pegar épocas que sejam sazonais, vamos pegar... Eu tenho algumas, não vou ter uma loja de malas. Sim. Quem quiser comprar uma loja de malas, vai numa loja de malas, vai ter toda uma variedade de cores, modelos, tamanhos e tal. Aí coloquei as malas, aí descobri que a ANAC tinha acabado, agora começo do ano, acabou de fazer uma mudança. E as malas têm que ter determinado tamanho. Aí começou um monte de gente, não sei se você viu na internet, pessoal quebrando rodinha para poder encaixar no negócio, poder levar a mala de bordo. E as empresas querendo cobrar mais para poder levar a mala que a pessoa tinha ali, não queria levar a bordo, que era de graça, entre aspas, tal. E aí eu falei, então vamos achar a mala certa. Que possa andar na... Então assim, as coisas vão andando dessa forma. Você procura a mala, achou a mala, tá com preço legal, a qualidade é boa, então vamos colocar e vamos... Então, são coisas que você vai colocando. Toalhas, mesma coisa. A gente trabalha com as marcas mais legais. Vamos negociar para a gente ter um preço legal, uma qualidade muito boa. Sim. Tudo é isso. Então, legal, as pessoas João. olham muito Sim. custo-benefício, Lídia. Entendi. Muito. As pessoas todas ficam olhando que você consegue fazer mais. E as pessoas querem ter uma casa legal. Sim. Querem receber. É verdade. Elas querem ter toda... Sabe? E cada área é isso. Sim. Por exemplo... É legal ter um apartamento com varanda?
Eu acho legal. Porém... Não é uma coisa que virou um... Ó, qual o apartamento novo que você tem que não tem a É varanda? verdade, é bem raro. Sim. Virou quase um símbolo de status. Sim, Olha, vamos comer um churrasquinho na minha Na varanda. minha varanda, é não é verdade. isso? É um É negócio verdade. que virou um símbolo de status. Sim. Isso começou, assim, claro que já existia com varanda desde quando o Sim. mundo é mundo. Mas, assim, teve esse impulso quando tem uma lei em São Paulo que restringiu áreas construídas Tá. dos apartamentos, recuos, mudou um monte de coisa. Tá. E foi uma lei que teve agora, não faz tanto tempo atrás. Mas áreas abertas, mesmo que com teto, Tá. que é a tal da varanda, Sim. estavam liberadas do recuo que existiam desse tipo. Então aí as entendi. construtoras falaram, bom, então vamos fazer. Alguém bolou lá e começou a virar uma modaça, aqueles big varanda, Sim. que são bigs varanda. Sim. Onde a pessoa também pode decorar, Isso né, não é muito João? comum no mundo. Sim. Tá? É muito raro, até Aham. lugares do mundo. Na Europa você não vai encontrar essas big varanda, na Ásia também você não encontra essas big varanda, uma exceção ou outra Sim. por estilo, por tal. Aham. Mas é por causa disso, uma lei virou uma modinha e vai entrando. Então cada coisa, Tem ali. às vezes amanhã tem uma lei que é negativa pra você e ela é positiva. Sim. Aí tem alguma coisa que é ruim pra você, fala, mas isso aqui, puxa, e agora? O que eu faço? Isso aqui me prejudica. Não, peraí, vamos ver se eu não tenho uma coisa boa aqui nisso aqui. Uhum. E é aí que todo empresário trabalha. Entendi. É suprir na coisa, Uhum. tanto se você pensar nas comunidades, nas favelas, até coisas que você nunca fala, mas isso aqui nunca vai dar certo, eu não preciso disso aqui. Sim. E as grandes ideias muitas têm uma negação inicial, Sim. e é onde a pessoa desiste. É verdade. Sabia que o verdade. iPhone foi criticadíssimo como telefone? Nossa. Não, a crítica foi péssima. Ah, esse negócio de ficar tocando na tela, sem botão, sem não sei o quê. Não. E aí você vai pegar as marcas que eram top de celular nos anos 90, que era a Nokia, que era era as grandes marcas, você tinha a Motorola, a Nokia, Sim. a Nokia desapareceu. Praticamente desapareceu. Não existe o nome ainda, mas Sim. hoje você não é mais o que era, né? Nem perto. Porque eles fizeram uma pesquisa na época e perguntaram para as pessoas como que elas queriam o celular. 99% queria menor, mais fino e mais leve. Entendi. Menor, mais fino e mais leve. Eles queriam menor, mais fino e mais leve. Sim. E hoje o pessoal quer maior, abre mais, fica Sim. maior. É. Não tem nada. Então, e aí eles dançaram. Sim. E, João, assim, deu pra entender durante toda a sua trajetória, né, a sua coragem e ousadia, né? Você imaginaria que aquele camelô que começou lá na faculdade chegaria hoje a ter 180 fornecedores? Gente, isso é um avanço gigantesco. O que você diria pra você se você pudesse se encontrar com aquele João de lá de trás? Então, Lídia, eu tentaria evitar alguns erros que ainda cometo. Tá. Eu cometo muito erro ainda que não deveria cometer, tentando acertar. Sim. Né? Mas o primeiro ponto que eu acho que... Vamos pensar aqui na nossa região. Vou falar um negócio que para os empreendedores que queiram empreender. Procurem ter o seu espaço próprio. Tá. Claro que não é fácil. Sim. Mas procurem ter o seu espaço próprio. Evitem ficar com... É uma fase que você vai ter que ter. Sim. De ter um imóvel locado. Sim. Procurem um bom lugar. Tá. Mas procurem ter um espaço próprio. Porque as ondas vão bater pesado. Entendi. E aí que vai dar a diferença. Entendi. É isso que eu falaria pro João lá de 96. Sim, e sobre não desistir também, né, João? O não desistir, o desistir não pode ser uma possibilidade. Sim. Enquanto você tiver ar no pulmão, você tem que estar pensando. E outra coisa, Lídia, importantíssima para as pessoas. Divulguem.
divulguem, falem. Às vezes as pessoas têm Mostrem. vergonha, né, João, de expor seu trabalho na internet. Tem um bloqueio, né? E é Então, super hoje você interessante, tem, né? se eu tivesse lá em 96, que hoje você tem, é sim, gente, a gente não tem noção do que a gente tem na né, mão. João? Quer dizer, pega um Sim. celular, você tem celular? Tem. Quem não tem celular hoje? Verdade, a maioria das pessoas tem, é verdade. 99% das pessoas têm. Sim, Começa a fazer. Algum talento você tem. Você faz Verdade. brigadeiro, você faz bolo, você não faz não sei o Sim. quê. Alguma coisa você faz bem. sim, Se não faz, começa a fazer. verdade. Todo mundo faz. Mas divulga. Sim, Mostra. top, É isso que a gente tem que fazer. top. Porque se você não mostrar, ninguém vai saber. sim. Eu tive vídeo meu no Instagram, Lídia, Aham. que... Olha que loucura. Eu gravo pelo menos 3 a 4 por dia. Legal. Tá? E alguns flopam, alguns não dão certo, alguns Deu muito certo. dão certo. E eu tinha que gravar tantos produtos por dia e tal. Cheguei lá, peguei um produto que eu não estava empolgado em gravar. Não era nada demais. Mas faz Tá. parte. Tem gente que Sim. quer e não tem que ter preconceito pro produto. Bom, Sim. e aí fiz. Mas não achei que fosse um baita sucesso. Vai ser um legal. Tá. Ok. Aham. Teve mais de 1 milhão de Nossa, visualizações. João, que legal. Aham. Teve um caso agora em agosto do ano passado, uma amiga minha me ligou 2 da manhã, mandou uma mensagem e eu fui tocar o celular e falei, que estranho. Aí ela, João, desculpa o horário, mas é que eu tô vendo você aqui na China. Eu falei, como assim? Aquele vídeo que tá lá, os caras usaram e tá rolando na empresa e não sei o quê, porque Nossa, que virou. legal, João. E o cara vendendo como se eu fosse americano com uma loja Design Gallery nos Estados Unidos, que vendendo o produto dele. Gente, Não tem nossa. nada. Então o negócio vai longe, vai longe. Ai, João, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu amei ouvir você, a sua trajetória muito legal e encorajadora, né? Para todos nós que temos a vontade de crescer, expandir. É muito legal ver uma experiência assim, na prática, assim, né? Que você viveu, sentiu na pele o fracasso e se levantou e hoje está aí com uma potência na Baixada, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo. A mensagem é bem simples, Lídia. Acredite em vocês mesmos. Tenham essa visão de que não vai ser fácil empreender, quem quiser empreender, mas é necessário, mesmo você que não precisa empreender, que não quer empreender, vai conhecer alguém na família, vai ter algum filho, vai ter algum parente, alguém vai precisar empreender. Então nós temos que lutar para que tenhamos políticas públicas boas que favoreçam o empreendedorismo. Esse que é o grande desafio na nossa região. Cidades que estão pensando nisso vão crescer muito, cidades que não estão pensando nisso vão encruar. A gente já está vendo isso acontecer em vários lugares. Sim. João, muito obrigado, viu? Muito sucesso para você e que Deus te abençoe, Obrigado, viu? Lídia. Muito obrigado. Pessoal, eu amei o nosso domingo, desejando para vocês aí uma semana incrível. Nunca desista dos seus sonhos. Olha que história linda do João, eu amei de verdade. Você aí que tá com vontade aí de empreender, arregaça as mangas e segue. Não desista de você, tá bom? Uma excelente semana a todos e até a próxima. Vem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau. Ótimo. João, Muito legal. ai, eu amei.